Estamos aqui na TV Guru, Papa Gemu, iniciando os trabalhos da TV e conversando hoje, nosso primeiro entrevistado, o Arthur Dutra, advogado, assessor jurídico, tem atuado aí no campo midiático, né? No rádio, ele vai falar um pouco sobre essas experiências. E também tem militado na política. Na verdade, tem militado na política antes de atuar no campo midiático, né? Então é um prazer aqui receber Arthur. Nós vamos falar um pouco sobre as experiências que Arthur tem tido nesses diversos campos de atuação, mas também vamos conversar um pouco sobre a história de vida dele antes, né, da atuação profissional, origem familiar, já que o avô de Arthur teve um empreendimento comercial no bairro do Alecrim, né? E Arthur recentemente lançou este livro aqui, que é uma espécie de ode ao futuro de Natal, e uma ode ao futuro de Natal feita baseada numa ode ao futuro de Natal escrita no início do século XX, escrito por Manuel Dantas. Arthur, fale um pouco sobre a sua origem familiar, o seu avô, né, o empreendimento comercial que ele montou no bairro do Alecrim, né? Fale um pouco sobre essa sua vivência, né, e essas suas experiências pré-profissionais, digamos assim. Bom, professor, primeiro agradecer a honra imensa de poder estar aqui na estreia da Guru TV, né, com esse empreendimento cultural que eu acho da maior importância. Tanto para o ouvinte conhecer outras histórias, conhecer outros personagens, até a oportunidade também de beber do conhecimento da sua sabedoria, que é um oceano que todo mundo, né, gosta de acompanhar, inclusive eu, por isso que com muita alegria eu convidei, você aceitou prontamente a prefaciar o meu livro, que a gente vai falar aqui também. Então é uma satisfação imensa para mim estar aqui falando sobre das minhas atividades, são bem diversificadas, que mostra um pouco da minha personalidade também, que é. Bom, Sérgio, a minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, vieram da Paraíba. Lá nos anos 40, anos 50. A família Dutra, a família do meu pai, Dutra de Almeida, veio lá de Brejo do Cruz. Meu avô, Celso Dutra, que você se referiu que tinha a farmácia Dutra lá no Alecrim, ele veio de Brejo do Cruz. A esposa dele, minha avó, Dona Zéza Dutra, veio de Alagoa Grande, já no Brejo, da Paraíba. E ele veio para cá nos anos 40, né, e veio para cá para ser aprendiz, né, de uma farmácia. Ele começou a trabalhar e começou a aprender o ofício de receitar medicamentos com prato. Né? Ele via como é que era feito, qual medicamento curava tal coisa, e foi, como autodidata, aprendendo como é que administrava os medicamentos, que eram bem menos diversificados que a gente tem hoje. Né? As doenças também eram menos, ele foi aprendendo. E aí, como foi na época da Segunda Guerra Mundial, ele teve um estalo que foi perceber a formação no bairro do Alecrim de um bairro popular. Porque lá, né, como você bem sabe, se fixaram ali as bases da Marinha, né, do Brasil e americana ali nas margens direita do Rio Potengi, né, na direita de quem sai, do Rio Saíno. Descida ali da Alexandria de Alencar. Nas Quintas, aqui, até hoje é uma região muito povoada pela Marinha, pela sua naval, vila militar. Isso. Então ele percebeu que ali era onde as pessoas que vinham do interior, em busca de oportunidades em Natal, se fixavam inicialmente. Uma população mais humilde. O Alecrim conhecido como Cais do Sertão. Né? Isso. E aí ele teve a visão de colocar lá uma farmácia, para poder atender aquele povo que não tinha condições de pagar o médico, não tinha, e ele tinha a praticidade de receitar os medicamentos. E aí ele começou a ficar ali conhecido como uma espécie de médico popular, e se popularizou. E aí a farmácia, ao mesmo tempo que foi crescendo, né, a fama dele. Depois ele participou da fundação da loja maçônica do Padre Miguelinho, também participou da maçonaria, e passou a vida dele toda lá no bairro do Alecrim. Meu pai chegou a nascer lá no Alecrim, na rua Ari Parreiras, que era onde ele morava, né, nessa época, nos 50 já, 60. E a vida dele é muito identificada com o Alecrim, e a gente também. A gente sempre diz que todo Dutra se sente muito à vontade no Alecrim, mesmo não indo muito lá. Infelizmente não existe mais, meu. Era onde exatamente a farmácia? Na rua Coronel Estevão mesmo, ali no coração do Alecrim, perto do relógio, perto da Praça de Ferreira. Era ali no coração mesmo do Alecrim. Amaro Barreto? Não, na Amaro Barreto. Na Amaro Barreto, exatamente, no coração do Alecrim. E meu avô morreu em 2001, fez 20 anos, né, agora esse ano, em dezembro desse ano. Mas ficou o legado até hoje, a gente anda lá pelo Alecrim, se vê o sobrenome Dutra. Não sei o que de Celso Dutra. Imediatamente, direto
É muito comum isso acontecer e todo mundo da família também passa por isso. Então, essa foi a parte da família do meu pai. A parte da família da minha mãe também veio da Paraíba, mas lá do Ingá do Bacamarte, também ali perto de Campina Grande. Já Filho foi. pré-história, Exatamente. inscrições do PES, Exato. né? A família da minha avó e meu avô, eles se casaram lá no Ingá, chegaram a morar lá, tiveram 4 filhos lá e migraram para o Rio Grande do Norte nos anos 50. Antes de vir para Natal, Então eles. você tem um lado fenício aí, né? Porque algumas das inscrições do Ingá tem consequências, tem herança fenícia. Então, possivelmente você seja um descendente fenício, Pode né? ser. Um cartaginês, né? Essa minha, por isso eu comecei a ver bem telúrico, assim, muito ligado à terra, não sei. E aí, só que antes de eles virem para Natal, eles se fixaram na região do Potengi, no que hoje é o município de Senador de Souza, mas que antes era Caiada de Baixo. E aí meu avô compra a fazenda lá e já faz vida lá. Começou a fazer vida lá, plantando algodão, na indústria leiteira também, como comerciante naquela área. E depois é que ele vem para Natal, já nos final dos anos 50, né? Minha mãe já nasce em Natal, e aí ele faz toda a vida como comerciante, como empreendedor de algodão, representante comercial, e chegou a ser político também, foi deputado estadual por 2 mandatos, né? Mas foi deputado, mas assim, não era um deputado de destaque, ele era um deputado porque fazia parte do negócio dele. Então, essa é a minha história no Rio Grande do Norte. Aí, meus pais já nasceram em Natal, Belarmino e Cristina, eu nasci, meus irmãos também, e meus filhos também, e a gente fez a vida toda aqui em Natal a partir daí. E aí você estudou onde, Arthur? A vida toda no Colégio das Neves. Alecrim. Alecrim. Ali na Alecrim, já na descida ali da igreja São Pedro. São Pedro, E a comunhão foi na igreja São Pedro também. Exatamente. Que é a nossa história com Alecrim. Uma Alecrim é antiga e ficou aí se repetindo. Seus filhos também estudam no Meus filhos, dois no Colégio das Neves. Minha esposa trabalhava no Colégio das Neves. Eu tive a alegria de advogar para o Colégio das Neves também. Então a gente sempre teve essa relação muito, muito forte com o Alecrim. Talvez também por essa conexão que a gente tem dele passar. Mas não tem mais muitas ligações na Paraíba? Ou ainda mantém vínculo na Paraíba? Perdeu-se um pouco. Existe uma grande tronco da família Dutra ainda na Paraíba. Também tem uma parte do Rio Grande do Norte, ali em Patu, na outra região ali, uma parte do Seridó, do Rio Grande do Norte também, tem uns Dutra que são desse mesmo tronco familiar. E a família do meu avô materno, no Ingá, e também de muitos poucos. Os irmãos do meu avô, da minha avó, já são todos falecidos. Tem alguns primos distantes, mas que a gente hoje não tem. É a mesma família do Dr. Carlos Dutra? Então não O Dr. Carlos Dutra é dos Dutra do Seridó, do Rio Grande do Norte. Mas se for buscar lá atrás, vai ter um parentesco com certeza. Algum tipo de relação. É. E aí, depois da Escola das Neves, do Colégio Nossa Senhora das Neves, quais foram os seus voos? Eu fui fazer faculdade de Direito na UFRN. Eu lhe confesso, professor, que antes de eu fazer vestibular para Direito, em 2000, eu passei no segundo vestibular, na verdade. Eu pensei em fazer jornalismo. Aí, também, porque não causa estranheza, o fato de hoje eu fazer parte dessa parte de comunicação, que eu sempre fui fascinado por isso. Eu talvez não, certeza eu não me envolvi com isso antes, porque eu tinha uma profunda timidez em aparecer em qualquer coisa. Eu gostava muito de acompanhar a política nas campanhas eleitorais, mas nunca participava por uma timidez absurda que me acompanhou desde a época do colégio, né? Era aquele boy, professor, que quando o professor faz a chamada, chama o nome dele, ele já fica todo vermelho, né? Ele levanta só o dedinho assim. Eu era esse cara, então, na época do colégio. Eu fui quebrando isso já na faculdade, mas perdi totalmente isso por força da necessidade na minha profissão de advogado. Eu me formei em Direito na FRN. Na faculdade eu não fiz ativismo político, eu fui só estudar e já trabalhava em escritório de advocacia, desde os primeiros períodos da faculdade. Então, eu já conciliava ali a faculdade com um trabalho em escritório, na setor privado, e aí fui, não me dediquei muito a me envolver com política dentro da faculdade. E o vínculo com o urbanismo, Arthur, já que você veio de uns tempos para cá se interessando pelo tema, estudando sobre o assunto, né? Se envolveu nas discussões do plano diretor, que falaremos com mais detalhes um pouco mais à frente. Mas, assim, qual o vínculo? De onde quando você despertou? Assim? Você disse que sempre teve uma ligação telúrica, né? O seu livro é uma demonstração disso, né? Um livro telúrico, não é um livro de história no sentido acadêmico, né? Um livro telúrico, é um livro sobre a terra, de amor à terra, essa coisa toda aí.
E de onde veio esse seu apego, esse seu interesse pelos temas urbanísticos? Inicialmente por curiosidade mesmo. Curiosidade pela profunda conexão que eu sempre tive com a cidade, com o estado. Comecei a estudar muito sobre a história da cidade, os livros, né, clássicos que a gente tinha acesso. E aí comecei, por curiosidade também, a estudar a questão do desenvolvimento urbano de Natal. Isso foi acontecer com mais intensidade e sistematicidade, digamos assim, a partir do final de 2018 e 2019. Então, nada a ver com o que você viu na universidade? Não, na faculdade, olha só, eu trabalhava na faculdade e depois que me formei, eu tinha 2 empregos. Era um escritório de advocacia, um advogado chamado Alexandre Cassol, e trabalhava na Prefeitura Municipal de Brejinho, como assistência judiciária gratuita. Meu pai. O prefeito lá era João Gomes, que foi sucessor político, digamos assim, de meu pai, né? Da família meu pai, não o pai de Arthur. Não, como é o nome dele? Ivanildo Matias, né? Esse meu pai, folclórico político do Rio Grande do Norte, né? Grande figura, grande liderança do Agreste. Tem histórias assim deliciosas sobre o meu pai, justamente pelo apelido dele. Exatamente. Ele levou lá a família também, política na região, a filha dele, foi prefeito lá. E aí eu trabalhei lá há 6 anos e eu fazia tudo lá. Eu fazia desde ações para centros de registro civil fora do prazo, porque tinha muito isso lá, que foi tema, inclusive, da redação do Enem desse ano. Das pessoas invisíveis. Eu conheci essa realidade em 2007. Eu, como advogado, recebia lá famílias inteiras que não tinham um registro civil, não tinham registro, não tinham CPF, não existiam, né, nos cadastros oficiais e, portanto, não tinham acesso. Eram pessoas realmente invisíveis e totalmente à margem da sociedade. E fazia advocacia criminal, cheguei a fazer um júri lá, foi uma experiência muito boa. Advocacia de família, enfim, era o faz tudo. Mas, na minha atividade lá no escritório de advocacia, a gente mexia mais para o direito trabalhista e administrativo, advogar para muitos servidores públicos, ou seja, nada a ver com a questão urbanística que eu fui encontrar só mais na frente, movido primeiramente por uma curiosidade de participar de alguma forma das discussões para contribuir com o Natal mesmo. Assim. Foi um impulso de cidadão mesmo que eu achei que devia dar para contribuir com o Natal, já que eu estava também, já estava também participando da esfera pública, né? Já tinha sido candidato 2 vezes, e embora não tivesse sido eleito, eu sempre quis deixar alguma contribuição, né? Eu acho que a política não se faz só através de um mandato, você pode participar das discussões públicas sem um mandato. Claro que o mandato ele dá instrumentos que você pode bem utilizar para viabilizar mais coisas, você influir mais nas decisões, mas nada impede que possa fazer. Tanto é que minha esposa sempre disse que eu sempre fui um político sem mandato. Eu nunca achei isso demérito, pelo contrário. Pelo contrário, para os gregos isso não era demérito, por sinal, né? Participar da vida da cidade, na administração pública, mesmo sem ter mandato, era a raiz de se fazer política, né? Porque era participar da administração da polis, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei, professor, a me interessar pela questão urbanística, eu também estava, ao mesmo tempo, fui reler o texto de Manuel Dantas, Natal daqui a 50 anos, que é, bem dizer, uma projeção da questão do desenvolvimento urbano de Natal, claro que numa perspectiva utópica, mas partindo de uma cidade que existia na época dele. Então, você começa a ler o texto de Manuel Dantas a partir da perspectiva da Natal de 1909 que ele vivia. Então, você vai automaticamente para saber, poxa, que cidade é essa que esse cara vive? Para ele estar pensando nessa cidade 50 anos depois, uma cidade que não existe em nenhum canto do mundo, nem hoje. Quase uma coisa assim, tipo Jetson, né? Jetson, futurista, né? Baseado, inclusive, no manifesto, né? Futurista. É fascinante, porque você vai com o cara numa cidade, né, de 20 mil habitantes, uma provínciazinha pequenininha, estava tentando se libertar, né, desse provincianismo, e o cara, né, aqui projeta uma cidade, uma metrópole mundial, né, com trens cortando o mundo para chegar aqui. O que é que... Então, isso fascina, e aí foi a partir daí que eu fui começando a me aprofundar nas questões de desenvolvimento urbano de Natal e fazendo isso na perspectiva do plano diretor. O plano diretor é essa possibilidade. Eu cheguei de você pensar a cidade da maneira macro, olhando para o futuro, porque até tecnicamente falando, do ponto de vista jurídico, é uma lei que tem um prazo de validade de 10 anos. Então, ela é feita exatamente com a perspectiva de construir algo para o futuro. Ao cabo do prazo de 10 anos, tem que revisar para ver o que é ajuste, o que é que tem que melhorar para poder pensar mais 10 anos, enfim. Então, cabe muito bem o exercício utópico de Manuel Dantas
na avaliação de um plano diretor, porque dá a condição de fazer essa visão da cidade. Então, foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar mais nas questões. Aí também tive que me inteirar das questões técnicas, que é uma área muito cheia de tecnicalidade, de meandros, e eu, que tenho uma formação assim, mais liberal, tive alguns conflitos graves do ponto de vista do urbanismo, porque o urbanismo trabalha com planejamento urbano, aquela ideia de que é possível você planejar de maneira centralizada a vida de uma cidade, que é um urbanismo altamente complexo. Então, na minha cabeça de liberal, eu tive algumas dificuldades inicialmente para compreender se isso funcionaria de verdade, se tinha condição de funcionar. Eu acho que as estratégias assim, mais ousadas de planejar uma cidade, elas nunca funcionam bem. Mas você pode, pelo menos, tentar, de alguma forma, fazer algumas leituras de demanda de uma cidade e não sufocando de maneira muito robusta para que ela não perca as oportunidades e seja um ambiente de liberdade. As pessoas querem a cidade onde as pessoas procuram para ter intercâmbio de ideias, para fazer negócio. Então, é um espaço espetacular. Né? E na época eu li muito. É uma das grandes invenções do homem. E quem diz isso, que é o título do livro que eu ia dizer também agora, é Edward Glaser, que é economista de Harvard, que é um economista que fala de urbanismo. Eu acho muito legal isso. Ele traz uma perspectiva econômica, mas reconhece que a cidade é exatamente isso. É uma grande invenção da humanidade para poder ser um centro de encontro e, portanto, de crescimento. E a ideia de cidade hoje está muito vinculada à ideia da cidade moderna, né? Não é? Para diferenciar daquela modelo de cidade antiga, né? A cidade romana, Roma, né? Cidades do mundo romano, do mundo grego, que nascem como fortalezas, né? Tem um sentido militar muito forte, né? Exatamente. As cidades modernas, que têm seu alvorecer ali do final da Idade Média entrando para a Idade Moderna, é muito mais no sentido do comércio, né? Da atividade comercial, que essa é uma coisa que o tempo todo está me preocupando aqui no seu livro, do qual, como eu já disse, nós falaremos um pouco mais à frente. Mas seria importante, Arthur, já que você aponta aqui essas questões do plano diretor, que você dissesse aqui para os nossos telespectadores o que vem a ser, do ponto de vista conceitual, um plano diretor e, se possível, que você já comece a situar quando é que essas questões, né, e a elaboração de um plano diretor começou a ser vigente em Natal, ali da primeira metade da década de 70, né, porque muitas vezes quando nós falamos em plano diretor, se fala lá do Polidrelli, Palumbo, que não eram efetivamente planos diretores, apesar de em boa parte da bibliografia às vezes está citado como, né, mas são mais planos de arruamento, né, de organização das ruas e tudo mais. Então, o que seria conceitualmente um plano diretor? Eu gosto de dizer, para simplificar bem e antes de entender, o plano diretor é um manual de instruções da cidade, que vem com ele uma caixa de ferramentas do que se pode fazer para corrigir e otimizar a vida urbana. Né? Ela é uma criação, ela foi, como plano diretor, com esse plano diretor, o primeiro do Natal teve foi na década de 70. E na época o prefeito era Jorge Ivan Cascudo Rodrigues. Eu fui aluno dele na UFRN. Tem uma passagem belíssima desse plano diretor que na época não tinha dinâmica, era regime militar, era fechado, não tinha essa participação toda, né? Fazia-se, os técnicos faziam, né? O prefeito mandava e ficava valendo. E aí a Câmara só ia homologar. Então mas ele teve a acessibilidade de entregar o plano diretor com um bilhete, né? Dizendo assim, para a cidade, né? A cidade natalense, este é o plano diretor da sua cidade, cuide para que ele seja implementado, afinal, sua cidade é você. E essa frase me impactou muito. Quando eu vi o bilhete, inclusive na hora que eu vi esse bilhete, eu entrei em contato na memória com o Sonali Rosário, que é a filha do Dr. Jorge Ivan Cascudo, e perguntei que se estava... Foi candidato a prefeito, foi vereador, em Natal, uma figura que é muito minha amiga. E aí eu mandei para ela o bilhete, olha, o professor Jorge Ivan está vivo, ele estava bem mal de saúde e tal, mas eu queria deixar registrado isso, porque foi muito marcante para mim, e não me fez esquecer nunca mais que esse foi o primeiro plano diretor de Natal, né? Oficialmente, o pessoal aproveitou muito do que foi feito no plano anterior, que não era plano diretor, era um projeto também da cidade, mas não foi colocado em prática. Aí, nos anos 80, teve outro plano diretor em 84, teve um em 94, já na gestão do prefeito Altinovo, que foi tido como um plano diretor muito moderno, muito avançado para a época no Brasil, foi premiado, né, com muitas
entidades de urbanismo, tudo. Teve o polêmico, né, e discutir isso com o Planetou em 2007, deu toda aquela confusão, que criou um trauma absurdo na cidade por conta do que aconteceu, né, naquela situação. E aquele foi um momento muito ruim para Natal em todos os aspectos, porque o plano diretor, teoricamente, ele não é, assim, ele tem algumas falhas, como qualquer outra legislação tem, porque, afinal de contas, é uma nova instrução e pode ser mal aplicado, né, e as ferramentas com eles também. E ficou assim, meio que tabu falar em plano diretor em Natal, com medo de ser associado aos fatos, né, criminais, digamos assim, que foram verificados na aprovação desse plano, judicialização, né, operação impacto, aquela coisa toda. Então ficou, né, todo mundo sem querer estigmatizar, né, quem se metesse a falar de plano diretor com sua perspectiva, né, já ficava aquele negócio. Mas a gente viu o que aconteceu na cidade com essa paralisia causada pelo trauma, né, da aprovação do plano diretor de 2007. A cidade perdeu aí, até postergou-se a revisão. Quer dizer, ao invés de adiantar o marco para se livrar, né, desse trauma do passado, pelo contrário, ninguém quer mexer nem para mudar. Pular bagaceira. Ninguém quer mexer nisso, né? Coisa que é absurda, né? Então a gente atrasou. Era para ter sido realizado em 2017. A gente está terminando agora. 2021 ainda. Nossa, na verdade, em 2007, na verdade, ele era para ter sido mais para trás, né? Era, porque tem uma cláusula de 4 anos. Nem isso foi feito também. Então, assim, ficou um absurdo e Natal perdeu muito com isso. Porque no que ele tinha de ruim, foram produzidos efeitos deletérios. E no que tinha de bom que podia remediar, né? Ninguém mexeu, colocou em prática, o papel foi esquecido. Então, foi o pior dos mundos, né? Esse plano diretor é de herança maldita. E agora, com isso que a gente está revisando agora, com 4 anos de processo, né? Polêmicas, judicializações, de paralisação de processo, de anulação de vários atos, toda a polêmica na Câmara Municipal de Natal está lá, né? Nesse momento, para a Câmara sistematizar o texto final para mandar para o prefeito. Ainda vai ter muita polêmica, muito debate, muita discussão, porque tem questões sensíveis para a cidade, especialmente na questão da orla, né, que realmente é assim, o plano diretor trata de muitas outras questões, e tem coisa lá que coloca o Natal numa rota de referência de urbanismo contemporâneo, com uma visão mais moderna, contemporânea de estados sustentáveis, que vai inverter a lógica da mobilidade para carros, por exemplo. O plano diretor que vai ser aprovado, né, primeiro essa parte já está pacificada, porque realmente já se percebeu isso. Não se pode mais estruturar a cidade só apenas para os carros. Isso. Quando a gente estava na pandemia, foi muito ilustrativo isso. Quando aquelas primeiras semanas de quarentena fechada total, a gente olhava assim para as ruas, né, os espaços urbanos para os carros, em comparação com as calçadas dos pedestres, por exemplo, é uma coisa absurda. Espaço espremido nos cantos. Exatamente, que cidade é essa? Mas não é só Natal, né? Claro que não, isso é uma concepção geral. Mas é preciso mudar isso, porque a cidade não aguenta mais. Claro que a gente sabe que tem toda a questão da indústria automobilística, que é uma cadeia produtiva imensa, etc., movimento economia e tal. Mas a vida urbana vai caminhar para se tornar colapsada, se a gente não muda de concepção. E isso está no plano diretor, reconhecendo isso. Não é fácil, a mudança cultural, etc., mas o plano diretor trata de assuntos dessa natureza, chama a sociedade para pensar isso e dá uma solução, né? Só que, infelizmente, só se pega os assuntos mais polêmicos. Vamos esquecer os carros em casa, mas o que é que o poder público vai fazer para garantir o transporte público de qualidade? Então, o plano diretor aponta para esse caminho. Isso. É preciso mudar o foco, né? Deixar o carro em casa, vamos usar transporte público. Agora, como esse transporte público aparecerá, né? Qualidade, limpo, né? Essas coisas aí, o plano diretor aponta nesse sentido. Né? Ele dá os caminhos, né? Coloca as prioridades, por exemplo, o pedestre tem que ter prioridade, o ciclista, hoje em dia você tem, né? O transporte coletivo, público ou privado, concedido, enfim, a questão de modelo também é uma questão complexa de discutir, e o carro público, o carro individual. Esse a gente não pode mais apostar nisso porque realmente é insustentável. Agora, se fala muito que isso é uma discussão que veio do plano diretor de 2007, né? Eu acompanhei mais proximamente 2007 do que este, que era, da maneira como está se pensando em fazer, vai se pegar a população pobre, ela vai ser expulsa de seus lugares de origem, né, onde moram, próximos ao local de trabalho e tudo mais, e vai para a periferia, para a Grande Natal, para que este espaço seja utilizado pelas grandes construtoras, para grandes empreendimentos imobiliários. Isso procede? Isso é a história da gentrificação, que o pessoal do urbanismo fala muito, que é a chamada expulsão branca, né?
pela concessão de áreas valorizadas são ocupadas por comunidades originárias, né, que depois aos poucos vão sendo ocupadas por compra pelo mercado imobiliário e torna inviável aquelas pessoas, por IPTU, custo de vida, etc. Só que isso já está acontecendo em Natal, mesmo sem ter isso. Você vê que já um levantamento, boa parte dos moradores, por exemplo, lá do Barro do Planalto, na região oeste de Natal, são oriundos das Rocas, de Mãe Luísa, porque hoje esses bairros, Mãe Luísa, Rocas, são conhecidamente dominados por facções criminosas. E a pessoa tem duas opções: você submete aquela lei do terror paralelo, instituída por uma ordem de bandidos, ou ele vai ter problemas se ele não tiver andando conforme ali, ele é expulso de todo jeito. Só que por outro tipo de dinâmica social. De empreendedor. Exatamente. Então, e isso sem ter nenhuma vantagem econômica. Isso. Porque ele vende a casinha dele lá barato, né, porque não vale muita coisa em razão das restrições que são impostas pela caracterização dessas áreas como áreas especiais de interesse social. Você não pode juntar um terreno com o outro, não pode construir mais que 2 andares. Então, isso inviabiliza e não faz com que, embora sejam bem localizadas na cidade, são áreas perto da beira-mar, mas não se valorizam por conta que você pode fazer muita coisa nos terrenos. Isso é um dogma, assim, um bezerro de ouro que foi instituído pelo Estatuto da Cidade, não é nem invenção do plano diretor. Porque muita coisa que tem no plano diretor é replicada no que tem no Estatuto da Cidade. Aquele momento de reforma urbana que colocou na Constituição a política do direito à cidade, etc. Então, um conjunto arraigado de conceitos que estão dentro do urbanismo que são muito difíceis de mudar, porque também já estão arraigados na própria legislação. E aí tem essa discussão, e todo o processo do plano diretor tem isso, né? Nesse não foi diferente, mas o que se tentou fazer, pelo menos, que uma das propostas que eu vi lá no plano diretor, eu não participei dessa, só acompanhando a discussão mesmo como delegado, para você dar às comunidades o direito de elas decidirem se elas querem submeter essa regra ou não. Porque se ela não puder ter autonomia para decidir sobre o direito que ele tem sobre a sua própria propriedade, que tem que ser tutelado pela legislação, como se ele não pudesse, vai ficar eternamente condenado àquilo, mesmo sabendo que em muitas dessas áreas já tem, por exemplo, comércios prósperos que nem se caracterizam mais, tem casas de padrão de renda maior do que a legislação diz que tem que ser, que são até 3 salários mínimos, que já é uma renda pela renda brasileira, mas não é uma renda muito baixa. Então, é isso que foi muito discutido, mas também até isso é difícil de se colocar, né, porque tem essa história de que se tem que proteger, tutelar as comunidades, né, o dono daquela propriedade nessas áreas não tem autonomia para fazer dela o que ele quiser, né, ele vai ficar eternamente ali porque muita gente realmente não quer sair dessas áreas. Outras saem porque não querem, porque são expulsas. Por outra dinâmica, porque não é imobiliária. Isso também é muito mais grave, que é essa questão da criminalidade. Você vê ali no fim do túnel para esse caso aí específico? Para esse plano diretor, não. Talvez no próximo. Então, ficará tudo neste aspecto, tudo com mudança do quartel de Abrantes. Pouco mudará. Pouco mudará com relação a isso. A outra questão que é bem sensível são as áreas próximas à praia. Né? Porque quem era contrário ao plano diretor, né, a maneira como estava sendo discutido e como as coisas estavam sendo encaminhadas, é que grandes edifícios vão ser construídos à beira-mar e nós terminaríamos bloqueando a luz do sol e formando imensas faixas de sombra na areia das praias. Também isso procede? O plano diretor, o atual, que está posto aí, como estava posto antes, não leva a uma consequência do tipo? Com relação a isso, eu posso falar com bastante conforto, porque eu fui voluntário durante todo o processo no subgrupo de turismo e gestão da orla. Então, eu pude analisar toda a legislação da orla de Natal, o histórico de ocupação da espécie. Inclusive, no livro, a gente traz um artigo com a arquiteta Sofia Mota, que é uma profissional de maior competência, trazendo o histórico da legislação urbanística aplicada à orla de Natal, que sempre teve essa preocupação com a questão paisagística. Natal foi pioneira nisso, a partir dos anos 70, na época do prefeito Zé Agripino Maia, quando ele, em 79, baixou o decreto que instituiu a área não edificante de Ponta Negra, que protegeu, com muita sabedoria e acerto,
o visual da praia de Ponta Negra e da enseada da praia. Da do Morro do faixa Careca. da Roberto Freire, né? Exatamente, na enseada de Ponta Negra e no Morro do Careca. Até hoje, aquela paisagem está protegida, embora com ocupações irregulares ainda que bloqueiam um pouco a paisagem. Não há questionamentos com relação a isso, não há cobrança de quem deveria cobrar para poder desbloquear. Tem lá coisas irregulares, mas tudo bem, está mantido lá. Só que, com relação a começar a Ponta Negra, ele vai terminar na Ridinha, né? Fazer asfalto para aí, assim, se viu a necessidade, primeiro, manter essa proteção paisagística. Isso é inegociável para o natalense. Isso ficou claríssimo em todo o processo de plano diretor. Eu participei de todas as oficinas, de reuniões, de segmentos, de conselhos. Eu fui do Complan, do Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, pela OAB, e em nenhuma dessas reuniões, momentos, ninguém, em sã consciência, nem os mais ambiciosos, os empresários malvadões, chegaram lá para propor qualquer tipo de medida que liberasse construção de prédios naquela área para bloquear o visual da praia de Ponta Negra. Não houve isso. Isso é uma idiotice maior do mundo, porque aquilo... Desonestidade, não propor isso é uma idiotice, uma burrice, até do ponto de vista econômico. Não, quando eu digo assim, uma desonestidade de quem disse isso foi é demais, é absurdo. Isso desde 2019 que vem graçando em Natal, e a gente tinha que responder, mas a mentira, né, ela é veloz demais, né? Para você alcançar é muito difícil. Eu espero que a verdade, lenta, devagarinho, ela vai convencendo as pessoas. Agora, o que se aprovou e que foi certo, inclusive eu ajudei a redigir o texto que foi aperfeiçoado pela Câmara, foi aquelas quadras da área notificante, elas têm proprietários. E desde os anos 70, eles estão sem poder usufruir de maneira alguma daquelas áreas. E são áreas que podem ser utilizadas para o bem da cidade, sem prejudicar a questão paisagística, porque a topografia daquela área ali, aquela parte do começo, ali onde fica o Baixão de Camarões, ela é bem no nível, né, assim, da calçada, mas ela vai descendo, e lá no final é tão alto que dá para você fazer lá um prédio, sei lá, de um construção de 3, 4 andares, no nível da calçada. Então, por que não fazer? Agora, a grande discussão aí não foi nem isso, é a modelagem de como fazer esse arranjo para que aquilo fosse feito um benefício para a cidade e não liberar. Não, vamos liberar para baixo, cada um faz o que quiser. Não, você pega a oportunidade de construir ali um grande parque, um boulevard, um mirante, alguma coisa significativa para a cidade, né? É possível fazer isso. Existe um mecanismo no próprio plano diretor, no Estatuto da Cidade, que dá para você fazer em parceria, por exemplo, com a iniciativa privada, né? Uma operação urbana consorciada, ou um instrumento que foi colocado agora também, que é o projeto urbano local, em menor escala, né? Mas o pessoal só quer, provavelmente, algumas pessoas só querem que seja feito se for com dinheiro do governo. E o município não tem dinheiro para isso. Os estatistas empedernidos. E demais, é tudo, não, tem que se apropriar, não sei o quê, mas não tem jeito para se apropriar. O município não tem, porque são áreas muito valorizadas. Como é que vai fazer? Porque essa apropriação tem que ser em dinheiro, como diz a Constituição, né? Prévio pagamento de dinheiro, não tem. Quer se aplicar o instrumento de transferência de potencial construtivo, mas não remunera o valor dos imóveis pelo tempo que eles foram deixados de ser usados e não tem nem como absorver em outras áreas da cidade, ou seja, não indeniza de maneira adequada o proprietário e também não é justo para quem é dono daquelas áreas. E o município não tem capacidade de investimento, que é outro ponto que eu tenho que chamar a atenção no meu livro, e Natal está aí, tem que fazer empréstimo, se endividar para poder fazer alguma coisa na cidade, porque, infelizmente, virou um grande departamento de pagamento de folha. A folha está consumindo cada vez mais o orçamento. Exatamente, aí vai ter dinheiro para fazer em todo canto, não é privilégio de Natal. Então, é uma questão de modelagem, mas um preconceito com um modelo, com uma iniciativa privada é tão grande que levou as pessoas, imagino só conjecturando, a lançar esse tipo de notícia como se fosse a privatização, a verticalização de Ponta Negra, quando absolutamente não foi proposto nada disso. Então, ficou isso. Hoje é pacífico esse ponto, mas mesmo assim, até hoje eu tenho que responder no meu Instagram, no meu WhatsApp, se vai ter prédio para verticalizar. Chega ao absurdo, professor, de gente de charge, de simulações de prédio em cima do Careca, né, com bolos de dinheiro, de uma ignorância. Balneário Camboriú, Natal vai virar um Balneário Camboriú ali, né? Ponta Negra. Eu seria o primeiro a ser contra. Arthur, eu seria o primeiro a ser contra se quisesse construir prédios naquela parte de baixo de Ponta Negra. Do outro lado, não, você pode mexer prédio, porque o que dá vida a Ponta Negra é o quê? Exatamente gente morando. Tá.
turista circulando com morador, a gente que voltou a frequentar aquela área. Ponta Negra não é mais uma praia de veraneio, né? Foi até meados dos anos 70, né? Quando o conjunto é construído ali, Ponta Negra vai perdendo a área de praia de veraneio, né? Isso. A praia de veraneio vai se tornando Pirangi, né? A cidade vai caminhando ali entre Pirangi, Cotovelo, Pirangi, por aí vai, né? Então, eu sempre apontei esse caso que você está confirmando aqui como desonestidade, né? O debate terminava sendo feito de maneira desonesta, né? Porque sustentado sobre mentiras, né? Sobre mentiras. E o que se pensa para a via costeira e ali Areia Preta, as praias urbanas, digamos ali, Prado Meio, Praia dos Artistas, Forte, até a Riguinha, né? Pô, a minha costeira sempre me intriga muito, porque eu acho um desperdício muito grande para a cidade. A gente tem 10 quilômetros de faixa litorânea completamente desconectada da vida da cidade e sem ter uso para natalense. Eu nunca desci uma vez, recentemente, lá na praia da Via Costeira. É um mar meio perigoso, etc., mas não impede que seja acessível para o estado do Natal, inclusive que isso é um problema muito grave, ter acessos públicos para aquela região que não existe. Que era para ter sido feito, inclusive, pelos proprietários de hotéis que estão lá, que nunca fizeram e nem são cobrados por isso, por parte do governo. Mas, enfim, se chegou à conclusão de que era preciso mudar essa situação. Até porque a concepção da via costeira do ponto de vista turístico, ela não é mais a que se pretende hoje, né? A via costeira foi concebida dentro de um modelo de cidade zoneada, onde se dividia o território urbano por zonas e esquinas. Essa área aqui é só comércio, essa área aqui é só indústria, essa área aqui é só residência, essa área aqui é só turista. E hoje não é mais assim. E Ponta Negra é o maior exemplo disso, onde o turismo está profundamente conectado com a atividade local, a moradia do residente, né? O turista quer frequentar lugares que o cidadão nativo frequenta, então experiência viva de cidade, não de alguém que vai ver só espaços turísticos. E a Via Costeira não dá essa condição para o turista. Ele fica lá dentro do hotel, ou ele fica intertido ali com o que o hotel oferece para ele, né? E os hotéis ali estão mudando, os que ainda existem, porque muitos faliram, fecharam, e não foi criado nenhum novo desde 2007. O plano diretor vigente inviabilizou totalmente a Via Costeira, nenhum empreendimento surgiu depois dele. Ou ele pega um carro, né, um transporte, e vai para outras praias. Né? Então, veja que não tem isso. E o estado do Natal não tem nenhum atrativo, muito pouco, para ir para lá. Então, se chegou a necessidade de desfazer o que o Plano Diretor 2007 fez. E isso foi necessário voltar à regra 94, que é uma lei municipal que regulamenta a via costeira, né, que permite ali no máximo 4 andares, que os hotéis são todos de 4, 5 andares, todos ali num gabarito muito baixo, que não tem impacto paisagístico muito grande, permitir ali o uso misto. O uso misto que é o que dinamiza as coisas. Claro que respeitando sempre as especificidades ambientais. Uso misto é você fazer uso residencial e comercial, por exemplo. Um prédio residencial misturado com um prédio comercial, ou com hotel, flat, a parte de hotéis, etc. Tudo. Então, como é em qualquer canto. Tá? Então, mas como a concepção da via costeira é de uma área zoneada, para turista não se pensava na legislação em poder permitir moradia. Claro que tem entraves ambientais, porque ali tem um problema de erosão costeira, claro que não é fazer de qualquer jeito, né, sendo possível tecnicamente, né, e não agredindo ali mais ainda aquele ambiente que é frágil, mas se pelo menos dá a condição de ter, sendo possível do ponto de vista técnico e ambiental. Né? Não vejo problema nenhum nisso, porque é uma forma de você dinamizar aquela área e devolvê-la para matar. Que hoje ela não faz parte. A via costeira é uma linha de passagem perigosíssima, cheia de acidentes, né? Sem movimento, né? Para quem vai fazer ciclismo lá à noite, né? Tem assalto, não sei por quê, porque não tem vida, não tem muito movimento. Se tivesse, não seria assim. E uma que foi aprovado também no Colégio de Delegados foi o desmembramento daqueles grandes lotes, porque para se conceder para fazer alguma coisa, apenas grandes faixas de área ali para poder fazer grandes empreendimentos. Por que não fazer em pequenas pousadas, pequenos restaurantes, bares, né? Empreendimentos pequenos, para poder dinamizar equipamentos públicos com acesso para praia. Então, isso é uma mudança que, para mim, eu achei muito interessante. Mais uma vez, mantida aí as restrições de gabarito, de 4 andares, em algumas áreas, outras nem isso vai poder. Então, não há, na minha visão, nenhum tipo de prejuízo. Pelo contrário, acho que vai ser bom. Mas
Tudo também vai depender do entrave que existe entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte pela posse jurídica daquelas áreas. Okay? Elas são da União, estão cedidas para o governo do Estado. E tem um processo judicial que trata disso. E enquanto não resolver esse nó, nada vai poder ser feito lá na via construtiva. Aí a gente vem para a Praia do Meio, que também foi objeto de muitas discussões, mas até onde eu participei como delegado, que foi a penúltima fase do processual na Câmara, não tinha sido aprovada nenhuma proposta para a Praia do Meio. Nada. Tentou-se pensar alguma forma de liberar algum tipo de construção, aquela praia na parte central ali, da Praia do Meio, de prédios de alturas baixas, escalonadas, na linha da frente. Uma pessoa, né? Pessoa. Mas não houve consenso na época com os delegados, nem foi proposto nada também, e também muita polêmica, né? Aquelas simulações, o que também surgiu aquelas simulações também na Praia do Meio, sem ter proposta nenhuma. O prefeito chegou a dar algumas declarações que terminaram por dar razão a essas simulações, mas que na prática a gente não via as propostas lá dentro para analisar, dentro do processo como um todo. Não vi, nem no Complan, que eu fui conselheiro, nem como delegado eleito também, não vi proposta nenhuma sobre isso. Então chegou na Câmara sem isso. Mas aí na Câmara foram 3 dias de votação lá, né, de discussão, né, muitas propostas. 500 emendas dos vereadores que participaram, com todo o direito, são representantes. É o fórum legítimo. Eu fico danado da vida quando se fala que a proposta aprovada pela Câmara, qualquer que seja, não tem respaldo porque não foi debatida. Eu fico, por que não? A Câmara é um espaço de representação da população natal. Todos aqueles 29, você pode não gostar, pode não concordar, mas foram eleitos. E outra, veio toda a discussão anterior, né? Tudo debatido e chegou lá no fórum apropriado para aprovação. Porque o processo, professor, só um comentário rápido sobre isso, porque parece que eu participo, mas eu achei um processo um pouco anacrônico, porque ele é dividido em várias fases, só que ele não se processa num processo de acúmulo qualitativo do que é produzido. Cada vez que termina um processo, ele zera e começa tudo de novo. Tudo que uma fase anterior fez, a seguinte pode desfazer. Então, assim, não é um processo bem estruturado do ponto de vista lógico. Você começa de um jeito, mas ela é igual um passo de bêbado. Você vai, né, pode ser mudado tudo. Um labirinto ali. O sujeito que participou lá nas oficinas, na região, que conseguiu aprovar com prioridade tal coisa, e foi aprovado lá, porque estava lá, o fórum adequado, ele não tem certeza de que isso vai chegar lá para os vereadores, porque no meio do caminho pode ser tirado e muita coisa entrou e saiu. Então, é do processo. Jogando gelo, né? Então fica como se fosse jogando gelo, né? Então, assim, chega na Câmara, os vereadores também fizeram o trabalho deles. 500 emendas. E uma delas, que foi aprovada, foi exatamente esse... 500 emendas? Foram 500 emendas. Sendo que 280 foram aprovadas por consenso. O plano diretor chegou lá, ele tinha 250 artigos. Já é o dobro quase o dobro do que tinha o anterior. Em 2007 ele tinha 154. Já engordou, mas acho que com essa emenda ele vai chegar a 300. Né? Vai estar ficando bem inchadinho o plano diretor. Não é muito bom, mas enfim, é da dinâmica da participação. Todo mundo quer colocar lá as suas coisas. E aí foram aprovadas emendas e uma delas foi para a Praia do Meio. E eu ainda não vi essa emenda porque é tão longo o processo que eu não vi exatamente qual é. Eu pensei que era uma que tinha sido feita por um vereador, mas a verdade não foi essa, foi outra. Eu estou para ver, para poder me inteirar melhor. Mas, segundo me falaram, é uma permissão de construção escalonada. Um gabarito menor, na segunda menor e na guarda mais faz maior, mas sem comprometer a paisagem. Lá de cima da Getúlio Vargas. O quarteirão. Da Getúlio Vargas, ali em cima, que continua em vigor uma lei de 87, que estabelece como ponto de referência para a questão paisagística o observador colocado ali em cima da Getúlio Vargas, né? E tudo que vem abaixo tem que respeitar. O princípio de Ponta Negra. Não, porque Ponta Negra já tem uma topografia que permite isso, né? Então, lá Ponta Negra só pode 2 pavimentos, no máximo que não promete nada, né? Aí Praia do Meio, o que eu sei foi isso. Tem uma questão também da ponta do museu, que eu não vi como ficou ainda, também estou aguardando para ver. E aí vem a Redinha, né? A Redinha... Então, toda aquela parte ali, onde da Praia do Meio, chegar no Forte, próximo ali ao Poço do Dentão, onde tem as borracharias, fica... Não, aí vai depender também exatamente onde vai estar o terreno que vai se submeter à regra, porque ali tem muita área especial de interesse social, de AES.
E aí, quando está dentro dessa área, só pode 2 pavimentos. Aí pode, não tem o que fazer, só pode 2. Então, e boa parte ali é a ex. Boa parte mesmo. Tem a Brasília Teimosa, ali de Santos Reis, as rocas ali. A maior parte ali não é ex. Então, já tem uma limitação natural de gabarito que, né, já possibilita. Então, tem que pegar os mapas, porque isso é um problema também que eu acho muito grave. Muitas sobreposições de esferas, de zoneamentos na cidade. Tem áreas que são áreas especiais de interesse turístico e paisagístico, que ali é mas pode ter uma área especial de interesse social em cima. Aí vai ter uma outra legislação estadual aplicável, que é um canjerê em algumas áreas que dá um nó jurídico, como no Parque das Dunas, que é uma ZPA municipal, é um parque estadual e a hora militar. Então, assim, é um cachorro que tem 3 donos, né? E por isso que ele não é tão bem aproveitado, embora tenha a preservação que merece ter. Então, a Praia do Meio, hoje é o status disso. Não, eu vi as simulações também altamente exageradas, né? Inclusive porque, assim, é interessante porque a gente não tem a visão econômica das coisas. Eu vi nas simulações, parece Manhattan, né? Um adensamento total de prédios, um lado do outro, cada espigão. Natal precisa de ter 20 anos de crescimento econômico de patamares chineses, 10%, 15% ao ano, para ter capitais para investir em alguma coisa dessa natureza. Não tem demanda para isso, para possuir uma área como aquela. É totalmente impossível. Então, assim, é mais um exagero, né, das discussões que tira foco para as coisas que são importantes. E aí vem a Ritinha, que passou muito tempo também sem um disciplinamento, porque lá foi no Planetou 2007 foi instituída como uma ZET, a Zona Especial de Interesse Turístico, mas nunca foi regulamentado. Isso causa uma série de problemas, que é ou uso desordenado ou não uso. Né? E aí não teve disciplina nenhuma e também ficou valendo lá uma regra que só pode fazer até 2 andares. Mas aí, no colégio de delegados, foi aprovado, no colégio de delegados do segmento de movimentos populares, que tem uma representação lá, aprovada uma regra para permitir construir até 30 metros lá na redinha. 30 metros, o cara se assusta, o prédio de 8 andares. Não é nada também um espigão, um absurdo, não faz som na praia, etc. Então, isso foi mantido pela Câmara. Então, esse é o panorama que a gente tem hoje da orla, muito distante desse terrorismo absurdo que está sendo feito aí, né, nas redes sociais, com motivações que eu prefiro nem comentar. Mas que também sempre tem, pelo menos ali na Praia do Meio, de Ponta Negra, essa questão paisagística, que é histórica em Natal, a gente tem isso, incorporado na nossa legislação urbanística. Uma pesquisa que a Fierne fez e divulgou há uma semana retrasada, mostrou que as pessoas são contra a verticalização exagerada da orla. Ninguém quer isso. O patrimônio paisagístico faz parte da cidade. A gente não quer perder isso. E eu também não. Se puder conciliar isso com um pouco de desenvolvimento, dado que a injeção de capitais privados, por exemplo, ali na Praia do Meio, pode trazer uma nova vida para aquela área. Porque o município não tem e não vai ter. E não adianta puxar para fazer investimentos em algo que presta. Então a gente vai deixar lá para a nossa vida, porque porque não pode ter um investimento privado, fazer uma coisa ou outra, um hotel, uma estrada, que será um prédio baixo. Acho que não é por aí o caminho. O caminho é o equilíbrio. E eu quero crer que a gente encontrou esse equilíbrio, embora em meio a tanta polêmica e confusão, porque realmente, assim, do ponto de vista é engraçado, sabe o quê? É que, assim, a pauta ambientalista deveria ser uma pauta profundamente conservadora, dos conservadores, né? Que é manter as coisas como estão, só mudar se for realmente muito seguro, muito pensado, mas não, essa pauta terminou sendo abraçada pela esquerda. Porque, na verdade, a pauta ambientalista ela é meio que anticapitalista. Exatamente. Exatamente. E aí, Roger Scruton, filósofo, ele fala isso no livro dele, Como Ser um Conservador. Ele fica escandalizado como a pauta ambiental não foi abraçada pelos conservadores, que preferem abraçar uma pauta puramente econômica. E que é chocante isso, na verdade, né? Uma contradição cultural. Mas, enfim, é importante do ponto de vista ambiental, é muito importante, é uma pauta altamente contemporânea, mas também não pode partir para o extremo, como também não pode ser ao extremo a visão meramente econômica. O seu livro, Natal do Futuro, lhe levou à discussão do plano diretor, ou a discussão do plano diretor lhe levou ao seu livro Natal do Futuro? Ou eles são partes diferentes de um mesmo produto? Não, essa é a terceira opção, porque, como eu disse,
tudo começou lá, as duas coisas andaram juntas, eles se encontraram no momento certo, lá na conferência de Manuel Dantas. Tanto é que o título do livro, Natal do Futuro, foi um primeiro artigo que eu escrevi, que foi em 2019, março de 2019, exatamente perto da efeméride dos 110 anos da conferência. E eu publiquei esse artigo no Agora RN, e fazendo a menção exatamente à conferência de Manuel Dantas, né? Natal do Futuro, que ele falou Natal da questão então, mas eu botei Natal do Futuro. E eu, a partir dali, comecei a escrever uma série de pequenos artigos com essa temática urbana, inicialmente como plano diretor mesmo, assim, os aspectos que do plano diretor você conseguia enxergar a cidade, como, por exemplo, a questão das calçadas, que é um dos artigos que está no meu livro. E aí isso começou a se abrir, eu também, como eu gosto muito dessa questão do empreendedorismo, da liberdade econômica, da tecnologia e da inovação, como motor de desenvolvimento para a cidade e de potencializar a vida das pessoas, eu comecei a abrir o olhar para tudo isso, sempre com uma perspectiva otimista de desenvolvimento, mas também procurando fazer um diagnóstico que estava ruim, trazendo os dados que eu estava levantando, né? IBGE, dados oficiais, né? Rankings e estudos que saíram divulgando cidades, a posição do Natal no ranking das cidades mais empreendedoras, né, no ambiente de negócios, né, aquelas cidades que tinham indicadores positivos para receber investimento e de qualidade de vida. Então, saí catando esses dados e vendo como é que estava Natal no plano geral das cidades, especialmente do Brasil. Né? No mundo não fez comparativo, mas no Brasil. E eu vi que Natal não estava na situação bem colocada, né? Não estava bem assim. E comecei a fazer esses caminhos e comecei também a conversar com muita gente que estava fazendo coisas legais para a cidade, e que eu chegava, poxa, isso aqui é uma iniciativa que está fora do radar de tudo que está na cidade, das autoridades públicas, por exemplo, da mídia, mas que isso aqui é um esforço anônimo que muitas vezes tem mais potencial de contribuir com a cidade do que um alarde mal do mundo que é feito, por exemplo, numa esfera legislativa. Né? E aí foi quando eu conheci muitas iniciativas na área de comunidades de empreendedorismo e inovação aqui no Rio Grande do Norte. O movimento de empresa júnior, que eu acho altamente promissor aqui dentro da UFRN, que já conecta o estudante de graduação com o mundo privado, para dar uma experiência de mercado, e ele já ir se qualificando, porque esse é o grande problema Natal. A questão da qualificação do nosso capital humano é muito baixo. Isso, nenhuma cidade vai alcançar níveis aceitáveis de desenvolvimento se você não tem pessoas qualificadas para trabalhar, porque elas se qualificam aqui, né? Se não se qualificam, não conseguem bons empregos e, portanto, não são produtivas, que essa é a minha discussão também na área educacional, é a questão da produtividade. Se aumenta a escolaridade, isso não está revertendo em produtividade, isso é ruim para a pessoa, né? É dinheiro jogado fora e a pessoa não cresce na vida. Então, eu fui abrindo, quando eu estava tratando até sobre inovação na gestão pública, que é uma coisa importante, porque, assim, embora eu seja um liberal, né? Eu tenho minhas restrições quanto à capacidade do Estado de prover algumas coisas, de ser agente eficaz na promoção do desenvolvimento em alguns segmentos, eu entendo que alguma coisa vai ter que ter. Né? Então, é preciso que pelo menos funcione de maneira minimamente adequada e se tem instrumentos para isso. Então, se abriu, e aí quando eu vi escrever vários artigos, eu disse, puxa, todos esses textos ele tem a raiz é a mesma, que é esse desejo, essa vontade de a gente fazer o que a cidade de lanche, com uma perspectiva de futuro. Mas eu fui buscar a inspiração lá atrás, em Manuel Dantas. Por isso que eu termino meu livro dizendo que a minha Natal do futuro tem tudo a ver com a Natal das antigas, porque a gente tem condição de buscar uma inspiração em 1909, numa cidade de 20 mil habitantes, para pensar a cidade de hoje, os problemas dela, e apontar soluções para o futuro. Meio Deujanos, né? Você está ali meio Deujanos, olhando para o passado e olhando para o futuro ao mesmo tempo. O Deujanos vai dar origem ao mês de janeiro, né? Que é o mês que olha para o ano que se encerra, mas que olha para o ano que se inicia, né? Então, o seu livro está lá. Você está lá olhando para o passado, lá de Manuel Dantas, que está olhando para o futuro, e ao mesmo tempo que você está olhando para o passado, mas na verdade você está querendo olhar para o futuro, né? Buscando apenas inspiração lá nesse passado. Por isso que até eu não tinha pensado nisso não, quando eu escrevi o livro, publiquei, mas depois, de tanto falar do livro, que a pessoa, qual é o seu livro? Como é o seu livro? O que é? Eu disse, rapaz, é uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo. Hoje, se eu botar, se eu colocar assim, Natal no futuro, subtítulo, uma viagem no tempo. Porque é isso, né? Até que antes de entrar nesses textos mais descritivos da realidade atual e apontamento também para o futuro, eu começo trazendo o leitor para um exercício de imaginação, levando lá para a conferência de Manuel Dantas, né? Para ele se sentir entrando no Palácio do Governo,
vendo o ambiente da cidade em 1909, como é que era a conferência. A conferência era como se fosse uma live, né, de hoje em dia, né? Era o entretenimento da Natal naquela época. E tinha audiência, né? As pessoas iam, assistiam, repercutiam, aquele negócio todo. Eu chamo o leitor para fazer esse exercício de viagem no tempo, vai para 1909, aí lá a gente viaja para 1959, a Natal que Manoel projetou, o período iminente, a estação transcontinental lá na Ribeira, né? Voltando para Natal de 59, que existia na época, aí já encontrando Cascudo, né? E Cascudo vai identificar ali naquela nossa viagem uma convergência temporal, né? De passado, presente e futuro, e é onde ele vai colocar lá, na boca de Câmara Cascudo, né? A ideia de que Natal é um desejo permanente, um desejo de crescer, de desbravar, de ser vanguardista, que é uma coisa que eu acho que faz parte da característica da cidade. E até, professor, depois eu fiquei até lendo algumas outras coisas e vi que nem isso era inédito e nem tinha pretensão de ser. Eu vi um livro do professor aqui da Universidade, Pedro Lima, que é Natal, uma cidade sempre nova. Isso. Que ele faz um ensaio sobre um trecho de Cascudo, exatamente sobre essa postura da cidade de sempre, e até uma coisa até assim, que não é boa assim, de fazer, o pouco apreço que se teve com o patrimônio arquitetônico que foi sendo destruído para poder dar lugar a construções mais modernas, né? Então ele faz essa digressão que Natal tem isso, né? Essa vontade permanente de querer ser uma cidade antenada, com que é mais moderna, contemporânea, para avançar. Mas isso é um aspecto, por um lado, positivo, mas que precisa ser acoplado com uma concepção, uma consciência de preservação do nosso patrimônio histórico. Porque você, lá no passado você vai buscar as raízes e, portanto, fazer essa linha do tempo sempre perene para construir o futuro, mas está sempre uma conexão com o passado, que é a nossa identidade. Arthur, 2 temas aí para nós encerrarmos, né? Nós já estamos aqui numa hora, mais ou menos, de bate-papo. Você vem de um tempo para cá, né, enveredando pelo campo midiático, né? Programas de rádio, né? O que é que você disse há pouco que pensou em fazer comunicação, jornalismo, né? Mas o que é que lhe despertou, né, qual foi o insight que você teve para, de fato, concretizar esse sonho de adolescente entrando na idade adulta de 20 anos atrás? Pois é, né? Que coisa. Assim, eu, como sempre gostei muito de comunicação, mas tinha a timidez de aparecer para falar, não ia atrás. Então eu escrevia, tinha um blog, escrevia artigos pela faculdade, não, dava por e-mail, assim, sempre estava olhando e escrevendo alguma coisa, né? Esse impulso de escrever também sempre foi muito presente em mim. E escrevia, gostava de me comunicar e tal, e com a internet eu comecei a ter blog, comecei a escrever alguns artigos nos jornais aqui de Natal também, nos blogs e tal. Mas isso se tornou mais frequente quando eu comecei a escrever, me chamaram para escrever no jornal Coyote, que era aqui, dos meninos aqui da UFRN, era um jornal meio sarcástico, uma pegada underground, assim, contestatória e tal. Na época, assim, ser liberal, né, de direita, digamos assim, era contra a cultura, né? Ali em 2007, 2008, 2009, por aí, 2010, era moda, era a hegemonia, né, assim, cultural, né, continua sendo, mas era muito maior. Mas a gente tinha uma pegada mais humorística mesmo, fazia uma sátira e tal. E eu comecei a me engajar muito nisso. Depois de mês, fiquei até como editor-chefe desse jornal. Esse jornal teve 3 edições, mas terminou em ser encerrado e foi bom, cumprir a missão dele e tal. E aí eu comecei a ter muito pelo meu ativismo político, eu comecei a ser muito chamado para dar entrevistas sobre os movimentos de rua, 2015, 2016, que eu participei ativamente. Movimentos de rua, que movimentos de rua foram esses? Aquele momento de impeachment, né, de Dilma Rousseff, aqueles movimentos que a gente fazia ali no mídia, eu estava muito participando disso, né? Foi aí que você desabrochou para a política? Para a política e para a comunicação, porque eu era chamado... Então, o campo político e midiático vieram juntos, exatamente. Aí eu comecei a ir para a rádio, para entrevista, para falar sobre o assunto, sei o que e tal, e aí depois tive candidaturas também, então comecei a me comunicar também com a população de maneira geral, na rua, né, olho no olho, em campanhas, que eu sempre fiz minhas campanhas muito na rua, usei muito rede social, mas eu sempre gostei
de ir para as campanhas para ir para a rua, encontrar com as pessoas, mesmo para ser chamado de ladrão, de você está querendo uma teta, não sei o que, para mamar, não sei o que, faz parte. O candidato, né? Então, chamar de tudo, né? Faz parte. O eleitor, ele não tem direito de agredir o candidato, porque ele não conhece, né? Ele não pode agredir. Mas também a gente também tem que estar sujeito a aceitar essas provocações do eleitor que está insatisfeito com a política de maneira geral. Enfim, cabe a quem esse candidato ter a paciência de entender qual é o sentimento do eleitor para poder ver se ele pode representar. Então, isso me abriu essa possibilidade e facilitou muito o acesso à mídia. Eu não fui eleito, né, nas minhas campanhas, mas sempre deixei boas impressões nas minhas campanhas. Eu sempre fiz assim, campanhas bem muito sérias, com propostas concretas, responsáveis, nada de absurdo, mirabolantes, sem demagogia, nunca apelei para expedientes radicais, nem demagógicos, minhas campanhas, sempre me acompanhou, eu nunca participei, pelo contrário, era muito incentivado a fazer isso para poder ganhar mais votos, e nunca abandonei o meu perfil, eu sempre tenho muita responsabilidade, porque ali é meu nome, é minha história, eu tenho um nome a zelar, pessoas que não gostam, mesmo que não gostam de mim, não concordam com o que eu defendo, me respeitam, porque sabem que a minha postura é responsável e eu justifico em base nos meus posicionamentos. Eu posso não concordar, mas eu justifico porque é assim que eu gosto de fazer. Então, isso naturalmente foi me abrindo também espaço das mídias. Aqui, eu comecei em rádio, tendo um espaço lá na Agora FM, né, na 97 FM, que era do grupo Agora RN, e eu comecei a ter um espaço lá nas terças e quintas para falar sobre o assunto do dia. E foi exatamente quando eu comecei a falar também sobre a questão do plano diretor. Aí foi quando surgiu, a partir dali, o meu podcast, Natal do Futuro, que também já com essa perspectiva do livro, tratando os assuntos do plano diretor e assuntos relacionados ali, trazendo andamento sobre o processo de revisão, para informar a sociedade, e o que estava discutindo sendo proposto, também para informar essas questões urbanas. Isso, aí eu fiquei lá um bom tempo escrevendo também em coluna no jornal, escrevi no Agora RN, escrevi no Potiguar Notícias também. E quando foi no ano passado, eu recebi o convite para ficar sendo comentarista lá na 98 FM. E fui, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Aí comecei a ficar fixo e tal, e foi quando surgiu o convite para eu participar como apresentador do programa na Jovem Pan Natal, que estava querendo montar uma programação local. E eu, na hora, aceitei, né? Meu coração de comunicador bateu forte na hora. E eu tive a oportunidade de tocar esse projeto, já chama 7 meses, uma jornalista altamente competente, que faz o trabalho comigo, que é Georgia Neri, uma profissional de alta qualificação, tenho aprendido muito com ela, que ela é uma jornalista profissional no sentido real da palavra, não só de formação acadêmica no ramo, mas também pela postura e pela forma como construiu a carreira no jornalista. Então, a gente está lá, é um programa de 1 hora de duração, da 89,9, das 6 da noite às 7, né, de notícias e comentários, uma linha tentando ser o máximo possível imparcial. Não é reportar. Claro que eu tenho minhas influências pelas minhas leituras, né, minha formação acadêmica, teórica, né, eu li muita coisa já de muitos autores, ciências políticas, filosofia, sociologia, literatura, mas a gente tenta o máximo possível trazer a notícia e, a partir dos fatos, fazer alguma análise e deixar para o ouvinte fazer o seu juízo de valor, que eu acho que é assim que a gente constrói a nossa credibilidade. Então, estou altamente empolgado também com esse projeto, gostando muito. Também continuo trabalhando lá como assessor jurídico na Assembleia Legislativa, que eu gosto muito também, né, com a forma de estar na minha área jurídica e também mexendo com política, que eu também gosto, sou um animal político também, dizendo assim. Mas, hoje eu diria que estou muito satisfeito com esse momento de estar trabalhando em comunicação, trabalhando com assessoria jurídica e realizei meu sonho de lançar o meu livro. No meu aniversário também, que foi um momento espetacular para mim, me deixou muito feliz. Para finalizar, e aristotelizando, né? Já você disse que é um animal político. Pretende novamente candidatar-se ou é uma coisa que você deixou no passado e não tem nenhuma... Professor, eu fiz minhas pazes com o período da vida em que eu me envolvi com política partidária. Eu não tenho conflitos com isso, mesmo não tendo alcançado isso. Eu fiz 3 campanhas, tive excelentes votações. Eu fui vereador, tive 2.100 votos. Fui deputado federal, tive quase 12.000 votos. Fui agora vereador ano passado, tive 1.600 votos. Então foram votações boas, expressivas. Fiz campanha do jeito que eu quis fazer, falei o que eu quis falar. Me coloquei à disposição do eleitor, numa boa, de peito aberto, né?
não fiz loucuras na minha vida pessoal para me eleger, né? Fiz o que eu pude, né? Me dediquei ao máximo, dei o melhor. Infelizmente não foi possível me curvo à vontade, né? Do eleitor e a dificuldade do que é uma campanha. Não é fácil, você tem que ter, é uma entrega muito grande, né? E que você, claro, tem uma frustração. Mas eu fiz as minhas pazes com isso, né? Eu vivo em paz com isso. Tirei o que tinha de bom nisso, né? O que tinha de ruim, a gente aprende e vai para frente. Não tenho no meu radar hoje uma candidatura, porque eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo hoje. Muito mesmo. Né? Com um projeto de rádio, né? Próximo ano quero lançar o livro, estou começando, me animei com esse e estou começando a desenterrar alguns alfarrábios que eu tinha lá em casa, né? Para lançar o próximo ano também, já para pegar mais literatura, que eu também gosto muito, né? Que estou lá, que eu tinha meio receio de lançar e tal, mas vou lançar também. Então, no momento eu não estou assim, pensando muito nisso, mas, né, pelo menos para 2022, né? 2022 eu realmente não tenho, até porque o contexto do Brasil está muito comunicado, eu não me vejo, né, participando da campanha com nesse contexto, não. Mas prefiro contribuir como um influenciador, digamos assim, se é que é possível dizer, né? Trazendo informação, esclarecimento para o eleitor, para o cidadão, para ajudar ele a escolher os melhores candidatos. Mas, por enquanto, não está no meu radar, não. É isso aí. Então, agradecemos, Arthur, a sua presença aqui. Virar aqui para a câmera, né? Passando aqui um brinde, né? Com as castanhas aqui das organizações Guru. Agradecendo a sua presença aqui, com mais de 1 hora de excelente bate-papo. Você explicou aqui de maneira didática grandes assuntos, importantes assuntos acerca da nossa cidade, notadamente as questões referentes ao plano diretor. É dizer que outros convites serão feitos para que você venha de novo nos brindar aqui com sua presença e com sua sabedoria, né? Deixo o microfone aqui e as câmeras abertas para que você faça suas saudações, se despeça, né? E se esteja sempre bem-vindo aqui a esta casa que está sendo inaugurada hoje. Oh, muito gosto. Faço voto de que você tenha uma vida longa, porque é muito importante, mais uma vez, você compartilhar também, abrir a oportunidade para as pessoas falar e também compartilhar que o seu conhecimento é muito vasto e que tem muito a contribuir. O empreendimento desse comunicação é muito bom, eu adoro. Você que me chamar, eu vou. Queria dizer assim, falar um pouquinho só do meu livro, que lá a gente falou muito do Manuel Dantas, e um ponto que eu achei importante no livro é que eu coloquei no livro a íntegra da conferência de Manuel Dantas, que é para as pessoas conhecerem esse texto, né? Ele não está tão fácil acesso, né? Eu trouxe porque eu acho que é uma boa forma da gente, como na minha forma que ele me ajudou a me reconectar mais profundamente com a cidade, eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Né? A gente recuperar o orgulho, recuperar a autoestima de ser natalense, e com isso a gente contribuir positivamente, porque por muito tempo eu mesmo tinha esse costume, mau costume, de sempre que fosse falar da cidade, falar mal, reclamar do que está ruim. Tudo bem, isso eu acho que é um aspecto positivo desde que você parta do diagnóstico que está ruim para propor uma solução para o problema. E não ficar só reclamando, esculhambando, e não ter a iniciativa de, pelo menos, propor ou se disponibilizar para ajudar de alguma forma. Mesmo que, né, não seja... Porque não dá para imaginar que uma pessoa sozinha vai ter na cabeça que vai resolver tudo o problema. É uma coisa complexa como uma cidade de quase 1 milhão de habitantes como Natal. Então, é isso que eu queria deixar aqui, que esse meu livro possa servir como um pontapé inicial para a gente recuperar esse orgulho, né, e contribuir de maneira colaborativa para a cidade, deixando de lado esse complexo vira-lata que a gente por muito tempo carregou, né, e complexo de inferioridade, se comparando com outras cidades que não tem chega nem aos pés de Natal. Vamos acabar com isso. Pensar na cidade, vamos recuperar a nossa identidade, construir o nosso futuro a partir do que nós somos, com o que tem de bom e o que tem de ruim. Que eu digo também, eu sou um natalense, genuinamente. Para o bem e para o mal, com as virtudes e os defeitos, porque tudo na vida tem esses dois lados, né? Então, muito obrigado, foi muito bom participar aqui e eu espero voltar em breve. Agradeço uma vez mais, Arthur, e agradeço a audiência aqui do pessoal que está sintonizado na TV Guru, Papos de Mu, e outros programas virão com novas personalidades, com outras personalidades que vão falar sobre cotidiano, atualidade e muito sobre história do nosso estado. Até a próxima.